seu sussurro, filho, não pare, filho, não pare. Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Como é que tá a força jovem? Conte-me tudo, não me esconda nada, me deixe por dentro do assunto. Quero saber o que está acontecendo. Seja muito bem-vindo, você que está aqui pela primeira vez. É uma satisfação imensa ter você conosco. Esse devocional acontece há mais de 3 anos e meio. Temos mais de 1.400 encontros, palavras direcionadas para o seu coração, e hoje não será diferente. Esse devocional nasceu no coração do Senhor e continuará alcançando mais e mais vidas, e você pode fazer parte disso. Como pastor, curte, comenta, compartilha. Não te custa nada e você nos ajuda nessa obra. Mas para você que já faz parte dessa família e é membro desse canal, tem sido uma resposta de oração. Eu oro para que Deus multiplique a 100 por 1 cada semente que você tem depositado aqui. Tá bom? Que Deus multiplique, que Deus transborde sobre a sua vida em nome de Jesus. Eu oro para cada vez mais o Senhor possa multiplicar seus celeiros, possa te fazer crescer e prosperar e abrir portas extraordinárias sobre sua vida, porque você tem feito parte de uma obra do Senhor. Pastor, eu não consigo ser membro do canal. Tudo bem, compartilhar já nos ajuda demais, tá bom? Queridos, eu quero compartilhar com você as lições da partida. As lições da partida. Eu quero trazer alguns ensinamentos práticos, alguns ensinamentos que certamente te farão crescer e amadurecer naquilo que Deus tem para você. E eu sei que o Senhor é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. Então, como de costume, se você puder, desconecta de tudo que pode roubar a sua atenção, volta o seu pensamento para aquilo que é do Senhor e grandes coisas Ele fará. Amém? Pai, obrigado por esse dia, Espírito Santo de Deus. Obrigado porque o Senhor tem sido maravilhoso conosco. Obrigado porque o Senhor nunca nos desamparou e nunca nos desamparará. Pai, eu oro mais uma vez para que o Senhor derrame bênçãos, favor e graça sobre a vida dos nossos irmãos nessa manhã. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Não permita com que eles se desviem nem para a direita nem para a esquerda, mas para que eles permaneçam firmes na Tua palavra, firmes na Tua presença, firmes no Teu entendimento. Em nome de Jesus, Pai. Eu oro, agradeço porque mais uma manhã o Senhor falará grandiosamente ao nosso coração e nos ensinará princípios e fundamentos que são basilares para que nós possamos viver e prosperar em todas as áreas da nossa vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Vamos lá. Quero compartilhar com você uma mensagem bastante conhecida que está em Lucas no capítulo 15, a partir do verso 11. É uma passagem que fala muito ao nosso coração, principalmente nos dias de hoje. Afinal de contas, nós precisamos aprender certas lições que são essenciais para a mudança de estação que Deus tem para nós. Lucas, no capítulo 15, no verso 11 em diante, a palavra diz o seguinte: Jesus continuou, um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu suas propriedades entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para o seu campo, a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? E me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado, e começou a festejar.
Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo quando se aproximou de casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanja os teus bens com as mulheres da vida, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos porque este seu filho estava morto, esse teu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Lições da despedida. Eu creio que a todo momento nós precisamos nos despedir. Mas eu acredito que existem algumas despedidas que são necessárias e outras que são fruto da nossa imaturidade. Nós acabamos de ler uma despedida que foi fruto da imaturidade do filho. Eu quero caminhar com você em alguns pontos que vão trazer reflexões muito profundas, e o primeiro deles é: nem toda saída é rebeldia, às vezes é apenas falta de direção. O filho pródigo não saiu porque era mau, mas porque não sabia o propósito que carregava. Ele recebeu coisas demais e propósitos de menos. Você pode até ter tudo, mas se não souber por que você existe e para o que você existe, vai acabar se perdendo no meio do caminho e de tudo aquilo que você conquistar. Anote isso. Uma alma abastecida sem um espírito guiado sempre acaba vazia. Uma alma abastecida sem um espírito guiado sempre acaba vazia. Despedidas são necessárias, como falei no começo desse encontro. Despedidas são essenciais. Despedidas muitas vezes precisam acontecer para que nós possamos dar boas-vindas às próximas estações, dar boas-vindas aos novos que o Senhor tem enviado para nossa história, para que nós possamos fluir em tudo que Ele tem para as nossas vidas. A questão é que muitas vezes nós estamos tão focados em nós mesmos e naquilo que nós queremos e achamos que é interessante para nós, que esquecemos que Deus sabe todas as coisas muito melhor do que nós mesmos. E às vezes nós nos despedimos daquilo que deveríamos abraçar e nós abraçamos aquilo que deveríamos nos despedir. Quantos pecados você ainda está guardando na sua vida que você não se despediu deles? Quantas vezes, quantos conselhos você deveria ter ouvido? Quantas palavras você deveria ter obedecido, mas não fez? Quantos posicionamentos você deveria ter tomado, mas não tomou? Quantas palavras você deveria ter caminhado debaixo delas, mas não fez? Existem coisas que até hoje você não conseguiu se despedir e outras que você não conseguiu receber, justamente porque existe uma imaturidade, uma falta de direção, uma falta de clareza ao que você foi chamado. E essa falta de clareza fecha portas para que as decisões que você tome sejam levadas apenas pelos seus desejos e não pelo propósito eterno do Senhor. Não ache que Deus trabalha de qualquer jeito. Deus faz todas as coisas de forma perfeita. Imperfeitos somos nós, que muitas vezes duvidamos da melhor escolha de Deus porque achamos que sabemos de alguma coisa. Na verdade, não sabemos de absolutamente nada. Não conhecemos nada. Não vivemos nem um terço para aprendermos o necessário para nos tornarmos pelo menos um pingo sábios diante daquilo que Deus tem para nossas vidas. E às vezes nós olhamos assim: eu tenho tanta idade, já passei por tanta coisa, mas não acho que você tem sabedoria suficiente. Porque às vezes o que você espera de Deus para si mesmo não tem nada a ver com aquilo que Deus tem para você. Existe uma grande frustração porque você espera que Deus te dê algo e Deus não te dá o que você espera. Deus te dá o que você precisa. Porque às vezes nem tudo que você espera é o que você realmente precisa. Onde é que entra a minha maturidade? Entender que o que Deus tem para mim é muito melhor do que eu quero para mim mesmo.
Então eu percebo que tem pessoas que não é que elas são maus, não é que pessoas carregam maldade no coração, elas só estão perdidas. Existem pessoas que a maioria delas, quando converso, não tem direção, não sabem para onde estão indo ou para que estão se movendo. Isso gera uma dúvida, incertezas e acaba deturpando as suas escolhas, e elas não conseguem mais chegar no lugar que Deus quer para elas, porque elas estão perdidas. Pela falta de recurso? Não. Pela falta de escolha? Não. Pela falta de direção. Mas a direção, ela está correlacionada com o propósito. Propósito fala de destino, obediência fala da caminhada até o destino. E a direção de Deus fala das vontades que o Senhor tem em cada passo que damos em direção ao propósito eterno que Ele tem para as nossas vidas. Tá entendendo isso? Existem algumas lições na partida. Lições quando você está partindo do que deve se despedir. Partindo de lugares que você já deve sair. Por que você ainda se assenta nas mesas onde pessoas falam umas das outras? Por que você ainda se assenta nas mesas em que as pessoas estão tramando uma contra as outras? Fofocas, intrigas. Por que você ainda não se levantou dessas mesas? Por que você ainda não se despediu desse relacionamento tóxico? Por que você ainda não se despediu dessas amizades sem futuro? Por que você ainda não se despediu desses pecados de estimação que às vezes você carrega? Querido, desculpa, hoje eu acordei daquele jeito, mas eu preciso que você tenha paciência e um coração aberto para ser moldado pelo Senhor. Por que você não se despediu? E às vezes é mais fácil se despedir de Deus, que nos guia para um futuro perfeito, do que se despedir dos nossos próprios desejos, né? Ponto 2. Propósito não é o que você sente, é o que Deus te revela. A lógica do filho dizia: é meu direito, mas o coração é o lugar onde Deus habita. A Bíblia diz: confia do Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, não te apoies, não se firme no seu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Ele saiu com a mente cheia, mas só voltou com o coração quando o coração despertou, quando o coração estava aberto. Talvez no começo que o filho saiu cheio da herança, talvez aquele era o momento em que ele estava cheio de vontades. Mas quando as coisas foram ficando pelo caminho, foi o coração que estava agora cheio de humildade para receber qualquer palavra que viesse do Pai, mas que ele tivesse uma nova oportunidade para estar na casa do Pai. Propósito não é o que você gostaria de fazer, é o que Deus planejou que você fizesse. Propósito não tem a ver com a tua capacidade, tem a ver com a graça de Deus que te capacita. Propósito não tem a ver com a quantidade de recursos financeiros que você tem, mas da dependência que você é capaz de viver, independente da quantia que você carrega, independente da quantia que está disponível para você. Isso é viver um propósito. Adorar ao Senhor, louvá-lo, engrandecer o seu nome da forma que Ele planejou. Nós faremos isso de diversas formas. Talvez você faça isso na sua profissão, eu aqui evangelizando. Talvez a tua vida seja desenhada para que você seja um bom empreendedor e através desse trabalho, dessa empresa, você possa prosperar e abençoar várias vidas. A revelação do Senhor é que te fará caminhar em direção a um destino profético que Ele tem para a sua vida. Anote isso. Deus não responde à lógica, Ele responde a corações alinhados e quebrantados. Deus não responde à lógica, Ele responde ao coração alinhado e quebrantado. Amém? Tá entendendo isso? Ponto 3, vamos lá. Partir pode te ensinar o valor de permanecer. Foi fora da casa que o filho descobriu o que sempre teve. A mesa do pai nunca mudou, mas o valor que ele dava, sim. Às vezes, Deus permite a dor da distância para gerar em nós a revelação da graça. Quantos de nós só aprendemos a dar valor quando perdemos? Quantos de nós só somos
carinhosos e somos intencionais com as nossas esposas, depois de feri-las? Quantos de nós precisamos estar a ponto de perder toda a família para poder começar a valorizá-las? Quantos de nós? Quantos de nós somos negligentes para valorizar o que Deus tem feito em nossa vida? Quantos de nós somos às vezes ingratos? Deus tem feito grandes coisas, Deus tem falado grandes coisas, Deus tem nos suprido e somos ingratos. E aí, quando às vezes é aquele trabalho que você tanto reclama, poxa, trabalho isso, trabalho aquilo, trabalho tem isso, trabalho tem aquilo, até que você fique desempregado. E depois, quando você acha que vai encontrar outro trabalho, você não encontra. E aí você começa a lembrar, poxa, um dia eu tinha um trabalho muito bom, mas infelizmente esse trabalho eu perdi. E aí você começa a valorizar aquilo que um dia você murmurava. Você começa a valorizar aquilo que um dia você reclamava. Quantas vezes você se arrependeu de ter cuspido no prato que comeu? Quantas? Quantas vezes você deixou de ser grato e ao invés disso você murmurou, reclamou? O filho pródigo só deu valor à casa do pai quando ele estava junto com porcos. Aí eu quero te trazer uma revelação muito poderosa e eu quero que você continue me amando por isso. Quantas vezes você vai deixar de valorizar a casa do pai e perceber isso só quando você estiver no meio dos porcos, no lamaçal do mundo? Quantas vezes? Quantas vezes você vai valorizar o teu relacionamento com o pai só depois que você se relaciona com trastes, que você se fere no mundo? Quantas vezes? Quantas vezes? Quantas vezes será necessário que você esteja em lugares sujos para que você comece a valorizar a presença de Deus? Pelo amor de Deus, querido, aprenda isso. Em nome de Jesus, aprenda a valorizar antes de perder. Aprenda a valorizar antes de não ter mais. O ser humano tem um problema muito grande com isso. Ah, mas o meu pai isso, mas a minha mãe isso. Valorize, porque no dia que Deus levar os teus pais, por mais que eles não tenham sido perfeitos com você, você sentirá saudades e talvez até mesmo remorso de não ter dito a eles o quanto você os amava, o quanto você gostava deles, independente do que eles foram com você. Afinal de contas, são seus pais. Quantas pessoas nós precisamos ver a lápide para sentir saudade? Quantas pessoas precisamos ter a lembrança para poder sentir vontade de abraçar de novo, de dizer eu te amo? Quantas? Existem despedidas que te ensinam muito mais do que você pode imaginar. E o problema não é a despedida em si, mas o que você fez antes de se despedir. Ponto 4, vamos lá. A verdadeira volta não é geográfica, é espiritual. Ele só voltou de verdade quando caiu em si. Isso não é sobre voltar a um lugar, é sobre voltar a uma identidade outrora fragmentada, perdida, desconstruída. A maior lição de partir é descobrir quem você realmente é. A maior lição de você partir debaixo de orgulho é um dia você ter que voltar para descobrir quem você realmente é. Você não se perdeu geograficamente, você se perdeu internamente, mas o Pai ainda sabe onde te encontrar. Não é sobre um lugar, é sobre um entendimento, é sobre uma revelação. E eu quero que você abra o seu coração para isso, eu quero que você abra a sua mente para isso. Abra-se para isso, em nome de Jesus. Para que você não precise passar por lugares difíceis para depois entender. Abra a sua mente. Eu costumo dizer na nossa mentoria que Deus fala conosco de 3 formas. 3. Deus fala conosco nos dando direções claras, apontamentos claros. Deus fala conosco através de testemunhos de pessoas, não é? O testemunho de alguém, às vezes, poxa, me encoraja, me fortalece.
Fala ao meu coração, se essa pessoa conseguiu, eu também sou capaz de conseguir. Então isso é tão verdade que Deus nos chamou para ser testemunhas, não juízes, não advogados, ser testemunhas, para testemunhar para as pessoas. E Deus às vezes fala conosco, fechando todas as portas para nos encaminhar para a direção que Ele tem para nós. Como é que eu faço para discernir uma dessas três? Querido, você vai discernir. Eu precisaria passar muito mais tempo aqui para ensinar você sobre isso. Mas o maior problema é o que acontece se você não conseguir ouvir de nenhuma das três formas. Você estará perdido, completamente perdido. E aí, quando você menos perceber, você vai olhar para um lugar que você jamais estaria se você permanecesse na casa do Pai. Ponto 5. Arrependimento não é discurso, é decisão. Arrependimento não é discurso, é decisão. Dizer eu deveria voltar não é o mesmo que voltar. A Bíblia diz, levantando-se, foi para seu pai. Lucas 15:20. Arrependimento real sempre envolve posicionamento. Não é sobre se sentir mal, é sobre voltar para o lugar certo. Sabe por quê? Porque às vezes quando você está no banheiro, nesse lugar, fazendo coisas erradas, viciado em pornografia, você se sente mal depois de todas as vezes que você faz isso. Mas mesmo assim você tem voltado para fazer. Acha que Deus não vê? Você acha que Deus não está enxergando o que você está fazendo? Querido, pelo Espírito eu estou sentindo Deus falar com pessoas aqui. Não é se sentindo mal que você se arrepende, é mudando o seu comportamento que reflete o arrependimento que você teve. Quantas coisas erradas você não fez e se sentiu mal depois disso? Eu cuido de jovens, querido. Jovens drogados, viciados em pornografia, jovens que estão perdidos, jovens que se relacionam como se estivessem brincando. E todos eles falam a mesma coisa. Eu me sinto um lixo depois disso. Eu me sinto um nada, sujo, imundo. Não é sobre você se sentir mal. É sobre você se posicionar para nunca mais precisar voltar para o lugar que você nunca deveria acessar. Se posicione para que você volte para o lugar que você jamais deveria sair. Posicione-se. Arrependimento fala de posição. Arrependimento fala de posicionamento e não apenas de sentimento. Todo pecado vai gerar uma imundície dentro de você, querido. Mas não é esse sentimento ruim que vai te fazer se arrepender verdadeiramente, não. Esse sentimento ruim é só um sintoma da causa que foi o pecado. Muitas outras coisas virão depois disso. Mas o arrependimento ele é revelado na mudança de posicionamento. Então aprenda a se posicionar. Se você realmente está arrependido, está tratando o teu cônjuge mal, está arrependido, pare de tratar. O arrependimento ele muda o comportamento e não apenas afeta teus sentimentos. Último ponto, vamos lá. O pai nunca parou de olhar para o horizonte. O filho achou que tinha acabado, mas o pai no mesmo lugar, olhando todos os dias, com o coração batendo pelo reencontro. O amor dele não depende da sua performance, depende da sua decisão de voltar. O pai não está esperando explicações, ele está esperando os teus passos. Meu Deus, que palavra, Senhor Jesus. Deus não está esperando as tuas explicações. Ele está esperando os teus passos de volta para casa. E eu sei, querido, que você tem vivido uma vida longe, talvez uma vida indecisa. Uma hora está nos teus desejos, outra hora está na palavra de Deus. Mas uma coisa eu preciso te dizer. O muro não vem de Deus, o muro é do inferno. E se você não se posicionar agora, um dia, você vai pagar um preço muito grande pela sua omissão, assim como Adão pagou. Assim como Eli pagou. Homens que na palavra foram omissos e pagaram um preço muito grande por isso. Não seja omisso diante do que Deus tem chamado você a fazer. E eu não estou falando só para aquele que está em pecado, eu estou falando para aquele que não obedeceu o direcionamento de Deus. Porque tem gente que ao invés de cumprir o chamado, viver o propósito que Deus tem, não. Até aqui é suficiente. Mais do que isso, já não dá. Não dê partes ou metades para quem um dia deu tudo para você. Não entregue parte para quem um dia deu tudo. Não faça isso, querido. Você vai se perder no meio do caminho. Amém?
Às vezes a gente espera muito ser... Meu Deus, me fugiu a palavra. A gente espera muito fazer as coisas e ser amado por aquilo que nós estamos fazendo. Sermos validados pelas nossas atividades, pela nossa performance, pelas nossas conquistas. Mas Deus não é essa pessoa. Deus não nos mede pelo quanto nós fazemos. Deus nos mede pelo quanto nós nos tornamos. O quanto mais parecido com Cristo eu estou todos os dias. O quanto mais parecido com a palavra do Senhor eu estou todas as manhãs. E olha que você tem grandes oportunidades aqui. Você tem a oportunidade de crescer com os nossos devocionais e também ainda mais de crescer na nossa comunidade, na nossa jornada com propósito. A sua decisão de mudar o seu posicionamento é o que falta talvez para que você viva o novo que Deus tem para a sua vida. Você está entendendo isso, querido? Chegou a hora de você se posicionar. Então escreva assim: eu vou me posicionar no que Deus tem para a minha vida. Escreva isso. Eu vou me posicionar no que Deus tem para a minha vida. Eu vou me posicionar no que Deus tem para a minha vida. E assim o faça. E assim permaneça. E assim continue. Amém? Espírito Santo de Deus, eu te oro, Senhor, eu te agradeço por mais um encontro, mais uma palavra, mais um direcionamento, Pai, em nome de Jesus. Pai, derrama milagres, bênçãos, derrama, Espírito Santo de Deus, o necessário para que possam crescer e avançar em tudo que o Senhor tem para cada um deles, em nome de Jesus. Dá maturidade, dá entendimento, dá clareza, dá discernimento, Pai, em nome de Jesus. Que eles não venham se desviarem para a direita nem para a esquerda, mas que permaneçam sempre firmes em direção ao alvo. Eu oro, Pai, para que eles aprendam as lições da despedida, para que cresçam, para que avancem, para que permaneçam sempre no Senhor. Nunca deixem a sua palavra de lado, Pai, em nome de Jesus. Te oro e te agradeço por esse encontro, por essa palavra, mais um dia, que nós possamos crescer mais e mais contigo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos, muito bom ter vocês aqui mais uma manhã. Eu espero que essa palavra tenha falado grandiosamente ao teu coração. Não se esqueça de curtir, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever no nosso canal, tá bom? Um convite, nós ainda temos algumas vagas para a nossa jornada com propósito. Nós temos 3 encontros semanais, segunda-feira de manhã, quarta-feira de manhã e segunda-feira de noite, 19 horas, para quem não pode nas manhãs por causa do trabalho. Todos os nossos encontros ficam gravados. Nós tivemos 175 encontros até agora. Somado aos encontros sobre propósito especificamente falando, nós passamos de 220 encontros. São coisas muito profundas, muito preciosas. Nós falamos sobre relacionamento, liderança, prosperidade, relacionamento com Deus, ouvir a voz de Deus, como crescer e romper se porventura você estiver estagnado em alguma área da tua vida e não tem nem mais como te explicar. Converse com alguém que já faz parte da nossa comunidade e você saberá. E você pode até participar durante 7 dias. Se você quer testar, durante 7 dias você entra, participa. Não gostou? Pega seu dinheiro de volta. Tá tudo bem. Mas eu tenho certeza que será uma experiência extraordinária para a sua vida. Então, garanta essa participação, porque certamente será um divisor de águas na sua história. Tá bom, queridos? O link está na descrição do vídeo para você que está nos assistindo do YouTube. Se você está nos assistindo do Instagram, é só digitar jornada. Se você está nos assistindo do TikTok, é só ir no link que está na bio do meu perfil e vocês conseguirão garantir a participação de vocês, tá bom? Certamente, durante 1 ano, vocês mudarão a vida de vocês para sempre. Beijo no coração e a gente se vê no próximo encontro, em nome de Jesus. Tchau, lindos! Forte abraço!